Heyo, how's it going? My name is Herman, and in this lesson I'm going to talk about how to use the present simple and the difference between he, she, it and I, you, we and they. So let's get started. Então vamos lá, galera, falar um pouquinho para vocês de present simple. Falamos lá no primeiro semestre e agora vamos ter uma revisão bem rápida só pra gente falar um pouquinho dos exercícios, pra gente fazer um pouquinho de exercício, pra gente praticar mais e conhecer um pouco mais do present simple, certo? Então, present simple a gente fala quando nós temos hábitos ou rotinas. Então, sempre nós falamos do present simple para descrever nossos hábitos ou nossas rotinas. Só que, quando nós estamos falando do present simple na forma positiva, na positive tense, o que acontece? O verbo ele vai mudar quando nós estamos falando do he, she, it, ou quando nós estamos falando do I, you, we and they, certo? Então vamos ver um pouquinho nessas diferenças. Quando nós estamos falando de I, you, we and they, o verbo ele vai ficar na base form, na sua forma base, tá? Então vai ficar dessa forminha aqui na base form. Então vai ficar do jeito que a gente conhece o verbo, beleza? Só que quando a gente está falando de he, she, it, o verbo ele muda, ele vai ter algumas regrinhas aí. E é o que a gente vai entender e aprender um pouquinho mais hoje, beleza? Então, vou dar um exemplo para vocês quando nós temos esses subjects, certo? Essas pessoinhas aqui, I, you, we and they. Quando nós temos essas pessoas, como que vai ficar o verbo, por exemplo, o verbo want, verbo want, to want, verbo to want. Como que a gente vai ficar numa frase quando nós usamos I, you, we and they? Vai ficar dessa forminha aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. I want a new car. I want a new car. Então vocês perceberam que o verbo ele vai ficar na forma base, na sua forma, na base form, certo? E não vai mudar. Só que quando nós vamos falar um pouquinho de he, she, it, ele vai mudar. O verbo want, por exemplo, vai ficar wants, com um S no final, certo? Wants. Então vamos ver um pouquinho por que vai ficar dessa forma. Então aqui, a primeira regrinha que eu quero falar para vocês é a regrinha do verbo have, certo? Então quando nós temos o verbo have, ele vai ficar has, quando nós falamos de he, she, it. Beleza? Então o verbo have vai ficar has. Certo? O verbo do e o verbo go, a gente vai acrescentar o E e o S no final. A gente acrescenta o E e o S no final. Fica então does or goes. Does, goes. Certo? Does, goes. Então, quando nós temos aí os verbos que terminam em CH, SH, S, X ou Z, a gente adiciona o E e o S também, certo? A gente adiciona o E e o S também, beleza? Por exemplo, quando nós estamos falando do verbo watch, o verbo watch. Então, vou dar um exemplo de uma frase com o verbo watch para vocês, que é essa aqui, ó. And watch a lot of TV. And watches, certo? Watches, coloca o E e o S no final, a lot of TV. Então, nós colocamos o E e o S. Então, quando o verbo termina em uma consoante mais o Y, por exemplo, o verbo fly. Quando nós temos aí o verbo fly, ele vai ficar flies, certo? A gente adiciona o I, o E e o S, sempre que o verbo terminar com uma consoante mais o Y. Então, vai ficar flies. Então, um exemplo aí é essa frasezinha aqui que eu coloquei para vocês. The airline flies to Poland, beleza? The airline flies to Poland. Então, essa é a diferença. E aí a outra regra é para todos os outros verbos que não se encaixam nessas regrinhas que eu passei para vocês. A gente só acrescenta a letrinha S no final, certo? A gente só acrescenta a letrinha S no final. Vou dar um exemplo para vocês. O verbo wants, vou voltar no verbo wants. Então, vamos lá. Paul wants a new car, certo? Paul wants a new car. Então, a gente adiciona só o Szinho no final para essas regras, beleza? Isso é só para as positive tenses, certo? Só para as frases na positiva.
Por quê? Quando nós temos frases na negativa, vai mudar a estrutura. Então a estrutura vai ficar assim, ó, subject mais don't or doesn't mais o verbo, certo? E o verbo é na base form, na forma base, do jeito que a gente conhece o verbozinho aí, certo? O verbinho aí. Então, quando que a gente usa don't? Quando a gente usa doesn't? A gente usa don't quando nós estamos falando de I, you, we and they. E nós usamos doesn't quando nós estamos falando de he, she or it, certo? Então nós usamos don't or doesn't, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente usa don't, I don't want a new car. Mentira, né? Todo mundo quer todo dia um carro novo. Mas enfim, certo? Esse é um exemplo quando a gente usa don't na frase negativa. Quando a gente está falando de he, she, it na frase negativa, a gente usa doesn't. For example, Paul doesn't want a new car. Paul doesn't want a new car. Beleza? Essa vai ficar na negativa com doesn't. E o verbo want, na base forma, não wants. Certo? Wants, com S no final. Beleza? Quando for na interrogativa, frases na interrogativa, a gente só vai inverter subject, que é a nossa pessoinha, com o do or does. Beleza? Então a gente usa lá do, subject, verbo. Beleza? Or does, subject, verbo. E aí quando a gente usa do, quando a gente usa does, bem simples. Does a gente usa só para he, she, it. Do a gente usa para I, you, we and they. Beleza? Então vamos dar um exemplo aí. Do you want a new car? Do you want a new car? Certo? A gente usou aí a pessoinha you, então a gente usa o verbo auxiliar do. E a gente usa does quando a gente usar o he, she, it. Então, por exemplo, does Paul want a new car? Does Paul want a new car? Posso trocar o subject aí, eu coloquei o nome, mas eu posso falar does she want a new car? Does he want a new car? Certo? Então eu posso trocar aí, e aí eu troco também o nosso verbinho auxiliar, sempre lembra de trocar o verbinho auxiliar quando for he, she, it. Beleza? Tranquilo? Galera, então a aula de hoje foi isso. Beleza? A aula de hoje, enrolei tudo aqui. Então, galera, a aula de hoje foi isso. É sobre present simple. Mais uma revisão, porque vocês já sabem disso, a gente passou lá no comecinho, então todos vocês estavam ainda na aula presencial, quando não tinha essa pandemia, essa coisa louca aí. Pandemia tinha, mas a gente não estava em quarentena, certo? Então vocês viram a maioria das coisas que eu já passei aqui, vamos terminar a aula por aqui, beleza? Espero que vocês tenham entendido, façam o exercício, já deixei o exercício pronto, deixei o quiz pronto. Então façam, tá bem legal, tá bem bacana. E bye for now, see you next week. Bye bye.